Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. O nosso tema é o Fevereiro Laranja. Vamos falar sobre leucemia e também sobre doação de medula óssea. Convidamos para estar aqui o doutor Eduardo Eliseu. Ele que é médico hematologista e hemoterapeuta. E nós vamos conhecer como que é esse trabalho também. Vamos tirar algumas dúvidas através da participação do médico. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Maria Lopes. Boa tarde. O importante é verificar que nós estamos aí nesse período de alerta, né, sobre o Fevereiro Laranja, sobre leucemia e também a importância de doação de medula óssea. E hoje, então, destacando o Fevereiro Laranja, essa referência à conscientização sobre a leucemia, um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil, com estimativas preocupantes para os próximos anos. Mas quem vai trazer os detalhes é o médico, o doutor Eduardo Eliseu. Doutor Eduardo, primeiramente vamos conhecer o que é a hematologia e também a hemoterapia. Hematologia e hemoterapia é uma especialidade médica, né, que se faz depois da clínica médica por meio de uma residência e se dedica ao estudo das alterações do sangue, né, desde o que respeito a anemias, a queda da série vermelha, alterações relacionadas à queda da série branca, que resulta geralmente em alterações imunológicas, a questão dos distúrbios plaquetários, que se resultam, às vezes, em facilidade de formação de trombos, muitas vezes até sangramentos, e também o estudo da coagulação sanguínea. Então, é uma área que abrange tudo que diz respeito a sangue. Perfeito. E o mais importante, quando nós falamos, por exemplo, em sangue, né, a gente lembra da doação de sangue, né? Esse serviço muito importante que é prestado. E Minas Gerais conta com o trabalho de uma instituição que é referência no país, a Fundação Hemominas. E como que nós podemos definir essa Fundação Hemominas? Fundação Hemominas, ela completou esse ano 40 anos. É uma instituição que ela centraliza a nível estadual tudo aquilo que envolve a coleta de sangue e a produção de hemoderivados e hemocomponentes para uso, né, na medicina. Né? E também funciona como local de atendimento ambulatorial para os pacientes com distúrbios da hemoglobina, como as anemias falciformes, as talassemias, e também funciona como ponto de apoio também para a distribuição e atendimento dos pacientes com coagulopatias graves, principalmente as hemofilias, que é uma alteração do sangue que cursa com sangramentos, né, frequentes. E a gente observa, são vários serviços então prestados, né? Sim, sim. Tanto da parte de captação, processamento, validação das amostras e gerenciamento de para onde essas amostras vão, indicação do uso desses materiais e também atendimento ambulatorial de algumas doenças específicas do sangue. Todas as etapas têm essa sua importância, né? Tudo está gerenciado pelo Hemominas. Agora, o trabalho que a gente sempre faz questão de lembrar aqui anualmente é a captação de doadores de sangue, né? Tem até o Dia Nacional da comemoração, né? E esse trabalho é muito interessante, né? Assim, eu sou particularmente apaixonado pela coleta de sangue, porque por meio dessa a gente percebe que como o ser humano é solidário. A gente passou pela Covid, a gente passa por dificuldades sociais absurdas e não falta gente disposta a ir em um local, retirar o seu próprio sangue para ajudar o próximo. Então, assim, quem trabalha em Hemominas sabe da bondade do ser humano, né? Uma coisa muito interessante que a gente consegue ver durante todo o tempo, né? E é fundamental. Sem transfusão de sangue, o hospital para. Muitas cirurgias não acontecem e muitos pacientes falecem. O Fevereiro Laranja, doutor Eduardo, como nós podemos definir aí, né, aproveitando esse período, né, o que é a leucemia? Leucemia é um câncer. Para eu explicar melhor, eu gostaria de explicar o que é o câncer, porque isso é uma coisa que se ventila muito e pouca gente define com uma linguagem mais acessível. O que é o câncer? Um grupo de células, uma célula específica, sofre uma mutação e ela começa a se replicar. No que ela se replica, ela ocupa espaço e função de uma célula que funcionava no local. E isso gera uma série de problemas. No caso do tumor sólido, gira um tumor. A leucemia acontece com células sanguíneas dentro da medula óssea, que é onde a gente produz o sangue. Então, seria a formação de um tumor líquido.
entendeu? E essas células cancerígenas dentro da medula ocupam espaço e função, e as células normais do sangue que deveriam ser produzidas não são. Então, o paciente com leucemia ele evolui com anemias muito graves, as plaquetas caem, e os leucócitos, primeiro pode ter uma queda, mas com uma explosão do número de células brancas, só que essas células brancas não têm função. Então, essas células brancas sem função acabam o paciente também tendo uma imunodeficiência bastante importante. Então, existe uma falência, em última análise, do sistema sanguíneo completo com essa patologia, se não tratada em tempo hábil. Então, nessa realidade, aí, os principais sintomas decorrem do acúmulo de células defeituosas na medula. Os sintomas estão mais relacionados com a queda das células que funcionam. Entendeu? Que pelas células malignas ocuparem a medula, falta espaço para as outras. Então, tanto as células vermelhas responsáveis pelo transporte de oxigênio, as plaquetas responsáveis pela estabilização de sangramentos, fazem falta e o paciente evolui com anemias, dificuldade imunológica e sangramentos. Doutor Eduardo, e para melhor entendimento do nosso ouvinte, daquele que está nos acompanhando pelas redes sociais, a medula óssea, né? O que é a medula óssea? A medula óssea é literalmente a medula do osso, dentro do osso. O ser humano adulto, ele produz sangue dentro do osso, principalmente dos ossos da bacia, da coluna vertebral e externo. Né? Então, a medula, muitas vezes a gente tem um procedimento que chama biópsia de medula, muito paciente acha que a gente vai mexer na coluna vertebral dele, né? Com medo de ficar, fazer uma biópsia de um lugar para ficar paralítico, essas coisas não existe. A medula óssea é o tutano do osso. Quem já teve acesso a osso de animal, sabe que tem medula, tem osso que tem por dentro uma polpa vermelha. É justamente isso que é a medula óssea, é a nossa fábrica de sangue. Importante, né? Porque sempre gera essa dúvida, igual você disse. A medula... confundem medula espinhal, espinhal com medula óssea. Né? Medula espinhal é onde passa os nervos, né? Sim. A medula espinhal. A medula óssea nada mais é do que a polpa vermelha do osso, que tem um arranjo celular e uma alta capacidade de replicação de célula. E depois nós vamos até trazer mais detalhes aí sobre a doação, né? Saber como que é esse procedimento. E essa redução dos glóbulos brancos, que compõem o sistema imunológico, então, pode vir a provocar algumas situações no organismo, né? Sim, sim. Quando os glóbulos brancos caem ou eles têm um aumento, mas perdem em função numa leucemia, o que acontece é uma disfunção imunológica. O paciente ele fica sujeito a pegar infecções e não fazer uma resposta imunológica. Então, são infecções que têm uma evolução muito grave, muito aguda. Né? A grande causa de complicações no tratamento das leucemias ou nas leucemias são as infecções. Né? Porque as transfusões a gente consegue segurar a parte vermelha e, em parte, as plaquetas, mas a parte imunológica, a transfusão não consegue atender. Então, é onde a nossa principal fonte de complicação. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos conversando com o Dr. Eduardo Eliseu, médico hematologista e hemoterapeuta, e destacando o Fevereiro Laranja, falando sobre leucemia, né, conhecendo um pouco mais sobre a doença, e também falando sobre doação de medula óssea. Agora, nesse contexto é importante a gente verificar também sobre a diminuição dos glóbulos vermelhos, né, que o médico até citou mais de forma resumida, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? E Sim. Quando isso ocorre, qual é a deficiência que causa no organismo? É anemia. Redução de glóbulo vermelho é anemia. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pela distribuição do oxigênio nos tecidos, né? E a redução dele acarreta em sintomas, que são os sintomas mais comuns da anemia, que é a principal alteração hematológica. Eu trato mais de 50% das minhas consultas é anemia. Né? A anemia gera inicialmente queixas de fadiga, cansaço, queda da qualidade de vida, dificuldade de concentração, dor de cabeça, tonturas e a longo prazo pode ter até lesão de alguns órgãos, tipo o débito cardíaco, o coração tem que trabalhar mais num contexto de anemia. Então, assim, várias alterações orgânicas vão se acumulando, né, caso a anemia se cronifique. E o principal da anemia que a gente pega hoje é uma redução da qualidade de vida muito importante dos pacientes anêmicos, que eles consideram que estão tudo bem e passa anos a fio com anemia. Doutor Eduardo Eliseu, e quanto às plaquetas, né? A primeira célula, né, que chega
para estancar o sangramento. Uma vez que você lesou um vaso sanguíneo, quem vai estabilizar o sangramento são esses fragmentos de célula denominados plaquetas que vão chegar na parede do vaso e estancar o sangramento. Quem tem deficiência de plaqueta muito dificilmente sangra espontaneamente, mas sangra de forma anormal a pequenos traumas, por exemplo. Nesse câncer, que é a leucemia, pode se apresentar de forma crônica ou aguda. Como diferenciar isso? A gente sim, explica a leucemia em 4 grupos. Leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica e leucemia linfocítica crônica. As leucemias agudas são aquelas caracterizadas por uma doença muito explosiva. O paciente rapidamente evolui para falência medular e, se não tratado rapidamente, o desfecho é muito negativo. Hoje, as leucemias crônicas, a gente está conseguindo, por meio de novas medicações, uma qualidade de vida e uma sobrevida quase igual da população normal. Melhorou demais o tratamento das leucemias crônicas. Então, hoje, as leucemias crônicas têm sido um problema menor no nosso dia a dia. Lógico que são doenças graves, com complicações, mas hoje a gente consegue tratar melhor. Agora, as leucemias agudas, se não tratadas de forma muito efetiva e em tempo hábil, a gente tem um desfecho ainda muito negativo. Dentro dessa realidade aí, esse transplante de medula, como é que funciona? A gente sempre ouve falar, né? Transplante de medula é literalmente eu trocar a medula do paciente. Eu faço um procedimento que eu erradico a medula doente e coloco outra medula no lugar. E essa medula, com o tempo, ela começa a produzir as células sanguíneas que vão funcionar normalmente, caso dê certo, no paciente. Existe um problema de rejeição muito grande, por isso que é tão difícil essa tal da compatibilidade. Porque, por exemplo, se eu pego um transplante cardíaco, eu vou botar um órgão diferente num sistema imunológico específico. Quando eu transplanto a medula, eu transplanto o sistema imunológico inteiro. Então, a rejeição não acontece no órgão que recebeu, acontece no corpo todo. Então, o potencial inflamatório da rejeição é muito alto. Porém, quando com sucesso, e a gente já consegue sucessos muito bons, hoje na leucemia aguda infantil a gente está com uma taxa de cura de 90%, graças a Deus, né? Quando funciona, funciona de forma curativa, mas é um processo bastante melindroso e que essa compatibilidade tem sido a chave do sucesso. Perfeito, mas aí você diz que essa medula ela é tipo tutano, está dentro do osso. A curiosidade é como que é feito esse procedimento. 2 formas, eu posso tirar mecanicamente, pego uma agulha e retiro a medula e faço no doador, ou eu posso fazer um medicamento na veia do doador, esse doador vai aumentar a produção de sangue dele e ele vai jogar essas células jovens na circulação. Esse doador vai passar por um processo de, chama de aférese, que é uma máquina que consegue separar o que eu quero do sangue. Ele filtra essas células jovens e disponibiliza para o transplante de medula. Nem sempre eu posso usar a segunda forma para todas as transplantes, né? Eventualmente tem que se tirar da própria medula óssea mesmo, de forma mecânica mesmo. Né? E é nesse contexto que a gente gostaria de saber sobre o pós-doação. O pós-doação para o doador, provavelmente, se acontecer alguma coisa, ele vai ficar com anemia aí de umas 3 a 4 dias, depois a medula recupera e vida que segue normal. Agora, para o recebedor, que é mesmo a questão de qual doença que ele tem, como tratou, como chegou para o transplante. Agora, doutor Eduardo, é importante esse cadastro, né? Esse cadastro é fundamental, né? O cadastro é fundamental. Por quê? A chance de uma compatibilidade é muito baixa. Como eu disse, eu vou transplantar a imunidade de um indivíduo para outro. A chance de rejeição, isso é muito alta. Então, quando eu acho um paciente, um doador idêntico, a chance de sucesso aumenta muito. E essa rejeição pós-transplante reduz muito. Então, assim, às vezes, o fato de não achar uma medula compatível inviabiliza o procedimento. E quando a gente indica transplante de medula, é para a única oportunidade de cura. Que não é uma coisa que a gente pede para uma coisa que pode ser resolvida de outro jeito. Transplante de medula hoje, para leucemia, tem indicações específicas, não são todas as leucemias que vão fazer transplante de medula, nem todas as leucemias agudas, mas também existem outras doenças da medula que têm transplante.
Entendeu? Então, assim, essa compatibilidade viabiliza a sobrevida de muita gente. E a proposta é curativa. É quem recebeu o transplante e passou esse momento de adaptação, vida que segue normal. Tem muita gente que está aí levando vida normal. E né? não, Que eu já tenho passaram... pacientes com mais de 20 anos de transplante. Eu tenho uma criança que já passou por mim, está perfeitamente bem, muito mais de 10 anos, né? Eu tenho alguns pacientes que fazem segmento por outras razões, né? Com mais de 20 anos de leucemia curada. Eu tive até um professor que hoje deve estar na faixa dos 50 anos, que ele foi transplantado na infância, né? Isso está bem, né? Está ótimo, né? Normal. E nesse cadastro aí, quais as exigências para quem for doar? 18 a 35 anos hoje, né? E está bem de saúde. Basicamente isso. Em algumas situações especiais, a gente alarga isso. Por exemplo, em alguma demanda específica de pacientes abaixo de 60 anos, a gente pega a medula dos irmãos, caso sejam compatíveis, né? Mas para cadastro independente do doador, hoje é dos 18 aos 35 anos. E esses 35 a gente tende a jogá-lo mais para frente à medida que a tecnologia permitiu o armazenamento um pouco melhor. E a necessidade desse cadastro ele está sendo sempre movimentado, novas sim, pessoas, sim, né? sim. Aqui a gente tem uma comunidade bastante engajada, graças a Deus. No Hemominas, muitas pessoas fazem cadastro. Eu sou cadastrado desde os meus 18 anos. Não tive o prazer de doar minha medula ainda, né? Mas espero um dia poder fazer parte, né? E esse cadastro é só ir no Hemominas, né? Falar que você tem o desejo, vamos colher uma amostra de sangue e você vai fazer parte do cadastro. Só tem a faixa etária que está um pouco limitada, que é dos 18 aos 35 e está em boa saúde. E eu queria só frisar uma coisa, né, que em relação à doação de sangue, acontece que em épocas festivas a gente tem na sua principal gargalo. Porque a gente, quando doa sangue, a gente não doa só o concentrado de hemácia, a gente doa plaqueta também. E as plaquetas, por questões de armazenamento, que é muito ruim, né, que a gente só consegue manter a plaqueta viável de 5 a 6 dias. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, doou sangue, a gente tira a plaqueta e tem que usar ela em 6 dias. Então, em épocas festivas, que existem esses hiatos de doação, eu gostaria de agradecer quem foi doar sangue entre Natal e Ano Novo, primeiro, né? Agradeço sempre quem doa sangue perto do Carnaval, porque nesses momentos são momentos que os nossos estoques de plaqueta ficam bastante críticos. Então, se você puder sempre doar sangue nesses feriados, seria, assim, de grande ajuda, né? Doutor Eduardo Eliseu, muito obrigado pela participação e esclarecimentos, né? Mais informações também pode acessar aí através da Hemominas, né? Sim, sim. O Hemominas tem um site bastante movimentado, né? Que qualquer dúvida. E outra coisa, pode ir lá no Hemominas conversar com a gente também. A gente conversa. Tá ótimo. Muito obrigado, tá? Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós conversamos com o médico Dr. Eduardo Eliseu, médico hematologista e hemoterapeuta, e o tema, o Fevereiro Laranja, falando sobre leucemia e também doação de medula óssea. Para você, internauta, para você, ouvinte da Manhã Uaçu, um grande abraço, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.